Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Nutriceller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, ele fala conosco através de uma entrevista virtual que, mesmo numa condição não presencial, são insuficientes para esconder a empolgação do agricultor ao falar sobre a revolução nos campos baianos. Júlio Busato é engenheiro agrônomo e agricultor, nascido na cidade de Casca, no Rio Grande do Sul. Chegou ao oeste da Bahia em 1987, com a esposa e o filho, buscando um horizonte de maior crescimento e novas oportunidades. Hoje, Júlio é sócio e dirige o grupo Fazenda Busato, que reúne 14 fazendas, gerando 1.000 empregos diretos. O crescimento é fruto do trabalho, da dedicação e da tecnologia que os produtores utilizam, e que falar de sustentabilidade e investimentos em tecnologia no campo daria um assunto para mais de um dia inteiro de conversa. Ele comenta que o agricultor brasileiro é hoje quem mais produz, mas também é o que mais gasta. Diante da necessidade do uso de defensivos para combate às pragas e doenças e de uso de fertilizantes para o solo, e por isso é também o que menos ganha. Além das questões do campo, temos uma logística que encarece o custo para o produtor e um excesso de tributação. O grande desafio para o produtor atualmente é reduzir o custo de produção com as melhorias de infraestrutura para escoar a produção e, assim, reduzir também os tributos para que possamos ser mais competitivos no mercado nacional e internacional. Vamos lá? Conversa com Júlio César Busato, pioneiro do Oeste Baiano. Podcast Academia do Agro. Estamos no ar. Agora sim que eu fiquei feliz e estou muito animado e, aliás, muito honrado. Depois de, eu ia falar 20 anos, 30 anos, mas nós se vimos, não, 21 anos. Nós se vimos pela última vez em 1999, em Barreiras, que eu passei com a família, que eu estava indo para o litoral, alguma coisa assim, e nós se reencontramos nessa data, né, Júlio? Depois disso, acho que nós não se falamos mais, não tivemos essa oportunidade. Apesar de eu acompanhar de longe a tua evolução, o teu crescimento, mas a gente nunca teve a oportunidade de estar conversando cara a cara, face to face, obstante não pessoal, né, por conta natural da distância e também dos isolamentos. Mas eu acho que, antes de mais nada, eu estou conversando com um grande amigo que eu conheço há muitos anos, mas acho que muitos que estão nos ouvindo talvez não conheçam. Então, gostaria de apresentar a vocês a Júlio César Busato, aqui presente do meu lado esquerdo, né, na tela aí, que, agrônomo como nós, empreendedor como nós, agricultor como nós, já foi muita coisa. Já foi vendedor, representante comercial de sementes, de insumos. Juntamente com a sua família, ele vai contar a história que é a família Busato, o grupo Busato, vieram para a Bahia, para o Oeste Baiano, isso lá nos idos de 85, 87. É um grande produtor, ele vai comentar alguma coisa para vocês. Já hoje ele é um cidadão emérito baiano, tá? Reconhecido por toda a sociedade e comunidade baiana como cidadão baiano, fundador da associação da AIBA, para quem não conhece, a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, isso lá nos idos de 90,
Foi eleito também presidente da Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, AIBA, já alguns anos depois. Presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, que é a ABAPA. Foi vice-presidente da ABRAPA, Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Também foi vice-presidente do Instituto Pensar Agro, que ele vai comentar também algo com a gente. E hoje nós estamos na frente do excelentíssimo presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, ABRAPA. Então, com vocês, apresento Júlio César Busato e já começo com uma pergunta que sempre dou início das minhas entrevistas. E aí, Júlio, onde tudo começou? Conta um pouco de você, família, origem e até você chegar nesse momento de hoje. Bom dia, eu queria primeiro agradecer você pelo convite, né? E dizer que realmente a pandemia, pelo menos, trouxe algumas coisas boas, né? Que a gente não se encontrava há muito tempo e a gente parece que agora teve mais tempo para falar e para encontrar nossos amigos, mesmo que seja por essa ferramenta aqui. Bom, mas a história da minha família, a história de como eu virei agricultor, é que o meu bisavô, ele era agricultor lá no norte da Itália e logo após a Segunda Guerra Mundial ele migrou para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. O meu avô também foi agricultor. O meu pai é agricultor. E eu, com 12, 13 anos, já comecei a ajudar lá nas lidas da lavoura, né? Da granja, como nós chamávamos. Arranquei soja, trilhei soja na trilhadeira. Aos 15 anos eu já dirigi um trator, já dirigi um caminhão. E depois eu decidi fazer agronomia e fiz o curso de agronomia em Passo Fundo. E aí, quando eu estava na metade da faculdade, um dia eu falei para o meu pai assim: pai, ou o senhor está fazendo tudo errado aqui na granja, ou eles estão me ensinando tudo errado lá, porque não está batendo as coisas, né? Na época nós colhíamos 20, 25 sacos de soja por hectare, e já era uma boa colheita, mas assim, havia algo errado. E aí o pai acabou me dando um pedaço da área, foram 12 hectares, né? A pior parte da fazenda, né? E aí eu descobri que o que faltava era basicamente fósforo e calcário, né? E eles estavam colocando muito potássio. Aí fiz lá minhas recomendações, plantamos, e aí consegui superar a produção dele, e aí acabou passando toda a fazenda para mim. Então, eu estava fazendo a faculdade e cuidando da granja, né, da parte de produção, que nós plantávamos 96 hectares. E aí eu já comecei, na época eu fiz lá em Casca, né, Rio Grande do Sul, a primeira microbacia da cidade, com os terraços base larga lá. Imagina fazer um terraço para base larga. Tinha que fazer com arado, né, porque não tinha terraceador e tal. Eu pegava o nível emprestado lá de Emater nos fins de semana, e ia medir as curvas de nível, e nós fazíamos os terraços. Depois entramos no plantio direto, uma dificuldade enorme, né? Porque nós estamos falando de 84, 85, não tinha máquina, uma coisa complicada, mas eu sei que em 86 nós já estávamos colhendo quase 60 sacos de soja por hectare, usava cama de aviário, usava esterco de porco, e aí tudo organizadinho, com a microbacia e tal, estava indo muito bem. Aí eu ia me formar, eu falei: pai, eu vou me formar daqui a 6 meses, e ou eu vou para a Bahia ou eu vou para o Mato Grosso, né? Aí o pai quase caiu duro, né? Porque imagina, diz: agora, filho, que está tudo certinho, que tu vai vir para casa, cuidar aqui da fazenda. Aí eu falei: pai, é o seguinte, pai, não está vendo que cada vez nós estamos tendo menos rentabilidade? Nós estamos caminhando para um funil e não adianta. Esse negócio de grãos vai ser assim, nós precisamos expandir, crescer, porque daqui a 10 anos nós somos pai e 4 irmãos, um já estava casado, eu também
já tinha casado, tinha um filho, o César. Eu digo, daqui a 10 anos nós vamos morrer de fome, pai, aqui com 96 hectares, né? E vamos lá, aí viemos, eu e o pai até a Bahia, conhecemos aqui, eu fui para o Mato Grosso, e aí decidimos pela Bahia, em função de que a gente queria fazer irrigação e uma proximidade do mercado do Nordeste. Apesar que eu tinha visto já que os dois lugares eram muito bons. E aí viemos enfrentar o Cerrado. Assim, hoje parece muito fácil, mas em 87 não era tão fácil assim. Nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos escola, nós não tínhamos nada. Eu acho que o que tinha era uma vontade de trabalhar e crescer e uma oportunidade. Né? Mas vocês trouxeram um CBT e a lona preta, né? Não, eu tive até a felicidade de que nós arrendamos uma fazenda, já tinha se iniciado, então tinha umas casinhas muito simples, mas pelo menos eu não fui embaixo da lona. E nós já viemos com uns trator bacana, uns Valmet 128, né? Então, traçado muito ainda, bom, né? E aí, mas engraçado, Valdir, que na chegada da fazenda que nós vínhamos para conhecer, nós viemos com um Gol, né? E a fazenda tinha muita erosão também. Parece que era uma sina, que onde eu ia eu tinha que fazer terraço, recuperar, né? E ficamos atolados num areião lá, tipo um areião de duna de praia, assim, né? Com o golzinho atolado lá. Aí pegamos o macaco, aquele macaco sanfona, né? Que foi 3 rodadas com a graxa na areia, assim foi o macaco, né? Aí 2 da tarde, nós sentados no capô do Gol, assim, aí o pai me disse, filho, tu que estudou, tu acha que a gente consegue produzir soja nessa areia aqui? Aí eu falei, olha pai, é o seguinte, tudo que eu aprendi lá não vale nada, né? Porque lá em Casca nós temos 85% de argila e 15% de areia, e aqui é o inverso, né? Então, agora, se esses caras aí atrás, que nós vimos umas lavouras conseguem produzir, nós também vamos conseguir. Ah, bom, filho, então tá bom. Aí desatolamos o Gol e fomos para lá. Mas assim, sabe o que aconteceu no final? Qual era a maior dificuldade? Não era a estrada, isso, falta de comunicação, distância. Demorava 6 horas para vir até a cidade mais próxima, que era Barreiras. Mas o maior problema era a falta de tecnologia, que não tinha. Ninguém sabia que variedade plantar, estava tudo meio num empirismo aqui, né? E as pessoas, você não conseguia, as pessoas aqui não conheciam um trator traçado e nem tecnologia, então tinha que trazer todo o pessoal do Sul. Na primeira safra, nós temos todo mundo, até a cozinheira veio lá do Rio Grande do Sul. E aí, só que as pessoas não se habituaram muito a essa dificuldade, né? Ficava 2 meses na fazenda, às vezes. Então, teve que formar uma equipe aqui. E já no 3º ano eu formei uma equipe, Valdir, e eu nunca esqueço que nós tinha 3 tratores, trabalhava 2 turnos, era 12 horas. E aí eu peguei o manual dos tratores, que eu estava treinando a equipe, e disse, vocês leiam esse manual essa semana que vem eu vou tirar as dúvidas com vocês. Aí na outra semana eu sentei com eles e disse assim, alguém tem dúvida? Aí ninguém tinha dúvida, né? Eu disse, ué, mas vocês pegaram um manual desse tamanho, ninguém tem dúvida? Dá aqui o manual. Aí fiz uma pergunta, como é que funciona a embreagem do trator? Ninguém sabia. A calibragem que vai nos pneus? Ninguém sabia. Eu disse, mas vocês estão de brincadeira, né? Diz que ninguém tinha dúvida, eu faço 3 perguntas, ninguém sabe. Aí um falou, seu Júlio, a gente não sabe ler. Aí foi que nem tirar o chão, né? Mas aí eu falei assim, não tem problema. Então nós vamos fazer o seguinte, essa semana eu leio o manual para vocês, semana que vem a gente tira as dúvidas, ok? Ok. E assim foi a minha primeira equipe e realmente foi uma equipe excelente. Então parece, Valdir, que o que as pessoas precisavam, e ainda é hoje, é uma oportunidade e treinamento.
E aí saímos produzindo, começamos a trocar informação de soja, começamos a melhorar a produtividade, aí veio o milho. O milho é uma história até interessante, porque foi onde nós nos conhecemos, né? Se falava muito que aqui na Bahia não produzia milho. E realmente, o primeiro milho que eu plantei, produzi 40 sacos por hectare, 2.400 quilos por hectare. E aí eu percebi que aqui na Bahia era sim possível produzir milho, porque veio uma plantadeira, os mais antigos conheceram aquela plantadeira da Semeato, que tinha 3 caixinhas de adubo branco, assim, com um disco prato que rodava embaixo para pôr o adubo. E aí ela mal conseguia botar 200 quilos de adubo, né? E distribuía a semente tudo meio mal lá. Então eu disse, se nós melhorar essa adubação, vai dar certo. E aí eu conheci um amigo chamado Antônio Grespan, que também era agrônomo, recém-formado, que nem eu. E nós conversando sobre milho. Aí eu ia lá para o Rio Grande do Sul, que eu ia lá na Pioneer, para ver variedade de milho melhor do que aquela que eu plantei aqui. E aí o Grespan falou, olha, eu mandei até um histórico lá para ver, de pegar a representação da Pioneer para o milho aqui na Bahia, tal e tal. Conversa lá. Aí eu fui lá e passei uma manhã lá com o mapa da Bahia, explicando tudo, como é que era, como é que não era. Dona Erna, nossa amiga, né, me deixou conversando uma manhã inteira. Aí me disse, olha, infelizmente nós não temos milho para vender, então não tem jeito de abrir novas revendas. Disse, tá bom, aí vim embora, falei para o Grespan. E aí fomos ainda atrás de buscar milho, até o dia que eu conheci você, Valdir. Não sei se tu lembra, mas um dia você me chamou num hotel aqui em Barreiras e disse, eu sou da Pioneer, queria conversar com você. Aí eu sentei lá e tu disse, você esteve lá no Rio Grande do Sul, conversou e decidiram abrir uma venda aqui e você vai ser o representante. Toma aqui seu pedido, a lista de preços. Aí eu falei, não, mas Valdir, tem um problema que tem um amigo meu, um sócio, né, que é o Grespan, que falou, na verdade a ideia foi dele e tal. Não, mas lá na Pioneer é só um. Sim, mas não é uma empresa? E uma empresa... Não, é o cara e a mulher dele que formam a empresa. Eu disse, então, a gente vai formar a empresa nós dois. Aí acho que foi a única empresa que teve lá dos representantes, ao menos na época era, né? Que era eu e o Grespan, mas ninguém era esposa ali, né? Era sócios, né? E assim nós nos conhecemos, né, Valdir? Então eu acho que foi muito bom, porque depois, aonde veio a grande transformação, eu acho, para mim. Por quê? Você lembra que quem vendesse mais tinha uma premiação, que era uma viagem para os Estados Unidos, para conhecer a Pioneer, para conhecer o sistema de produção. Ficava quase um mês lá, andando lá em Iowa e outros estados, conhecer produção. E eu tive a felicidade de conseguir essa viagem. E quem nos acompanhou foi o presidente da Pioneer brasileira, o Logan, né, que era um americano, que tinha uma experiência enorme. E aí, chegando lá, eu acho que assim foi que nem abrir a minha cabeça e colocar um monte de coisa lá. Tipo assim, a conversa que nós tivemos no final, eu disse, Logan, pelo que eu vi aqui, o nosso potencial é muito maior do que desses caras aqui. Porque enquanto eles estão aqui 6 meses embaixo da neve, nós estamos fazendo uma outra safra lá com a irrigação. Nós só precisamos nos organizar melhor e nos planejar melhor, que é o que eles fazem aqui e é o que nós não estamos fazendo lá. Pronto, eu acho que essa foi a grande transformação, e quando eu voltei com uma cabeça totalmente diferente, e aí isso ajudou muito no crescimento, né? Aí estávamos eu e o pai aqui, fui trazendo os outros irmãos, e hoje nós temos um grupo familiar que é os pais e 4 irmãos, e tocamos o nosso negócio junto. E hoje nós montamos um negócio que emprega mais de 1.000 pessoas, e com aquele conceito ainda
eu vou ler para vocês e semana que vem nós tiramos as dúvidas, preparando as pessoas. E aí nós entramos num outro desafio que foi em 97, quando nós decidimos plantar algodão. Podcast Academia do Agro. O algodão é uma coisa, ainda mais naquela época, né, Valdir, que já não tinha tecnologia pouca para soja, mas vinha para o algodão. E aí nós fomos pioneiros aqui na Bahia, junto com outros agricultores, e realmente foi, vamos dizer assim, um acelerador no processo de crescimento à lavoura de algodão. E acho que agora é seguir em frente, né, com oportunidades que realmente eu acho que essa região aqui, oeste da Bahia, é uma região que tem uma aptidão para a agricultura enorme. Eu viajei metade do mundo já, onde planta alguma coisa, eu fui lá xeretar, ver o que eles fazem, como fazem. E realmente, olha, lugar que nem o Brasil, eu acho que não encontrei. E lugar que nem o Cerrado brasileiro também, eu acho que existe lá na África, mas lá ele tem os problemas deles lá. Então eu acho que agora ir tocando para frente, né, Valdir? Acho que podemos continuar crescendo ainda mais. Bom, agora eu vou te perguntar um pouquinho, né? Você falou bem, pá. História bonita aí, a gente tem tantas, como nós falamos no início, se a gente for lembrar cada história que nós já passamos por aí, vai dar um livro com certeza um dia, né? Porque realmente foram muitas aventuras, muitos atos heróicos, muitas correrias, né? Muitas correrias também. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta, inclusive agora pessoal. Quando eu fui gestor de vocês, num belo período aí, durante vários anos, o que vocês esperavam de mim e que eu não atendi vocês? Olha, Valdir, eu vou te falar o seguinte. É a hora da verdade, pode falar, viu? Eu vou falar para todo mundo saber aqui, ó. Mas é o seguinte, você foi o meu primeiro e o meu último chefe, né? Então, eu não tinha experiência nem antes nem depois. Mas você nos dava liberdade e autonomia para nós trabalharmos, claro, dentro das regras, das normas e das limitações. Mas nós tínhamos autonomia para fazer, para criar, e isso não era só nós aqui na Bahia. Nas nossas reuniões também, que a nossa era a região centro-oeste, né? Sempre dessa forma. Eu acho que, eu diria assim, de 0 a 10, eu te daria um 10, viu? Olha só. Já ganhei meu dia aqui. Ô, Júlio, e nessa fase, pensando ainda, até porque nós temos muitos colegas da pioneira, ex-pioneira, vamos chamar assim, e com certeza também foram coparticipantes desse período. Nessa época do milho, o oeste baiano nós não tínhamos cultivares, não tínhamos ainda tecnologias claras, a questão de solos ainda era uma incógnita, a questão de infraestrutura era mínima, para não dizer nenhuma, as logísticas eram todas complicadas, só que nós sempre tínhamos um Nordeste que a gente chamava, que era uma boca aberta, sempre precisando cada vez mais de coisas, e vocês, quando se tornaram nossos representantes, nossas pontas de lança nesse mercado, foram os pioneiros mesmo e desbravadores. Tanto é que vocês eram conhecidos e são conhecidos até hoje como Dr. Milho. Quer falar alguma coisa de cultura de milho, você tem que falar. Tem que falar com o Júlio e tem que falar com o Crespan. Isso era notório. E, inclusive, tem várias histórias para contar sobre isso. Porém, quais foram o momento, nesse período, mais angustiantes que vocês passaram? Que dificuldades que você poderia lembrar? Tipo assim, cara, acho que a viola foi pro saco agora e tá. E o que você fez para não deixar ela ir pro saco? Não, Rogério, eu acho que nunca existiu isso, na verdade, sabe? Porque, assim, primeiro, aquilo que eu falei, colhi 40 sacos de milho e consegui visualizar que o milho tinha potencial e que nós podia produzir muito mais, nós precisava tecnologia. E quando nós fomos buscar junto à Pioneer, além de trazer variedades novas, nós trouxemos as tecnologias também. Nós tínhamos
o Cláudio Peixoto, nós tinha o doutor, como é que era o nome dele que vinha aqui? Doutor Suga, exatamente. E outros tanto, e toda a infraestrutura que a Pioneer tinha, e nós usamos muito isso aí, então nós já largamos na frente, por dizer assim. E nós chegamos a ter 95% do market share de semente de milho no oeste da Bahia. Mas isso por quê? Pela aquela credibilidade que a Pioneer e que nós tínhamos. Claro, nós tivemos problemas, mas assim, a verdade é que como nós nos tornamos os doutores milho? Porque não tinha tecnologia e nós estávamos trazendo tecnologia e fazendo as produtividades crescer cada ano. E sentava na frente do cliente com o talão de pedido e dizia assim, olha, você vai plantar tal híbrido, vai usar tal adubação, vai usar tanta semente, vai plantar tal época e você vai colher 120 sacos de milho. E o cara colhia mesmo, então quer dizer, era a questão de ir lá e tirar o pedido. Por isso que tinha esse market share. E nós tivemos alguns problemas, porque assim, no Brasil era proibido de falar de ferrugem de milho. E uma vez nós plantamos uns híbridos novos que saíram da Pioneer, que eram muito produtivos, numa área irrigada. E aí a ferrugem bateu em cima lá, e eu, o Grespan, andando no meio do milho, nós já estava com a roupa marrom, assim, né? Que nós entramos de camisa branca e saímos marrom, né? E agora, o que vamos fazer? O que vamos dizer para o nosso cliente? Eu digo, olha, vamos dizer que a gente trouxe esse milho, que era uma variedade nova, e que tem esse problema. E ou aplica fungicida, que ninguém usava, né? Era parecia uma loucura, ou vai colher menos. Infelizmente, isso aí. E aí aquele medo, mas como é que a Pioneer vai ver isso? Se vai aceitar, se não vai. E aí, claro que vai aceitar. Aí nós conversamos e diz, olha, infelizmente é isso aí. Nós tentamos essas variedades e elas eram suscetíveis a essa doença. Se sabia que eram, mas não que ia se manifestar tão forte assim. E a gente conseguiu superar isso mesmo, produzindo menos que o nosso concorrente naquele ano. No outro ano nós vendemos a maior área de novo, eu acho que justamente por ter tido essa clareza e essa transparência que tanto a empresa como nós tivemos. Ô, Júlio, uma questão que eu queria te apresentar. Obviamente, você pode até analisar para o algodão, que hoje você está bem à frente do algodão, mas logicamente você tem sua soja, tem seu milho, tem outras culturas. Hoje, qual é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que o produtor rural enfrenta no oeste baiano? Que você pode até citar como pelo algodão, por exemplo. Olha, Valdir, eu acho que a gente trabalha em uma concorrência desleal a nível mundial. Vamos dizer assim, para nós continuar sendo produtor de algodão, nós temos que colher o dobro do que o nosso colega e concorrente produtor americano colhe. 4 vezes mais do que o produtor indiano, que é o maior produtor de algodão do mundo, colhe. E vender pela metade do preço que o produtor chinês vende pelo subsídio que ele tem lá. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Então, quando você tem safras, produtividade e preço, você está muito bem, que é o que tem acontecido nos últimos 5 anos. Agora, quanto tempo isso vai durar? Então, eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar e é isso que nós temos que nos organizar. O que nós estamos fazendo para isso? Melhorando a nossa logística, diminuindo os custos de logística e aumentando a produtividade. E olha, o que nos manteve até hoje vivos é a produtividade que nós temos e a escala que nós temos, que isso também é muito importante. Porque para tu ter uma ideia, a média do produtor americano de algodão é 300 hectares. Do indiano é 0,6 hectares. E do produtor brasileiro é acima de 2.000 hectares. Então, quer dizer, mesmo que a gente ganhe menos,
nós vamos continuar na atividade. Agora, nós temos que ter sempre produtividade alta. E é essa busca incessante que a gente vem o tempo todo trabalhando nisso. E de onde sai a tecnologia? Na verdade, a tecnologia que nós criamos aqui para a soja, o milho, lá atrás, nós começamos em galpões sem paredes, né, onde nós juntava os produtores, fazia uma palestrinha lá. No começo era mais relacionado à fertilidade, depois passou a ser a variedades, depois ao controle de doenças e pragas, mas assim foi se criando uma tecnologia, onde os produtores... E aí, quando nós conseguimos fundar as associações, aí nós nos unimos, e aí ficou muito melhor, porque aí a gente pôde trazer mais pessoas, juntamente com os fornecedores de insumos. Olha, da Pioneer, quanta gente a gente trouxe para cá, para nos ensinar a plantar milho, aqui do Brasil, de fora do Brasil. E o mesmo foi acontecendo com as outras culturas, e é o que acontece no algodão hoje. Então, isso que tem nos dado essas produtividades. Agora, não pode parar, é o tempo todo fazendo isso, o tempo todo fazendo isso, e nós precisamos sim, cada vez, produzir mais. O gastar menos, eu não sei como fazer, porque quem faz essa parte agora é o meu filho. O meu filho que veio com 9 meses, quando eu me embretei lá no Cerrado, né? O César, ele se formou em agronomia, a Isabela, outra filha que veio depois, também se formou em agronomia. Todos estão trabalhando hoje no grupo familiar, né? Mas o César é o cara hoje que faz o que eu fazia. Ele é a pessoa da produtividade e da tecnologia, né? E eu disse para ele, filho, olha, eu vou te dizer assim, você tem que aumentar a produtividade e reduzir o custo, né? Aumentar a produtividade, eu sei que tu vai conseguir. Reduzir o custo, eu estou tentando fazer isso já faz quase 30 anos e eu não consegui. Então, se tu conseguir... Né? Mas realmente, para te ter um número, quando nós começamos a plantar algodão, o algodão custava $1.250 por hectare. Hoje custa $2.400, $2.500 por hectare. Então, realmente é difícil, só que nós colhíamos 240 arroba e hoje a gente colhe 300, 320, né? Então, realmente houve um crescimento na produtividade e houve um crescimento maior dos custos. A sorte acaba sendo, no final, a escala que nos ajuda. Ô, Júlio, sem entrar no aspecto ideológico, mas já entrando, sempre vai se resvalar nessa disputa, né, de opiniões ou de idealismos, né, ou ideológico, como a gente chama. O Brasil hoje vive um momento no agro muito especial, vive aí, de forma geral, houve uma outra situação não tão favorável, mas na maioria das áreas do agro foram de sucesso, boas produtividades, um bom retorno em função das mudanças cambiais, mudança de mercado, demanda, consumo, etc. E níveis de produtividade jamais vistos. Muito bem, ótimo. Isso aí é vamos chamar até de uma retrospectiva. O Brasil hoje o agro brasileiro é a locomotiva do país. Perfeito. E para frente, quais são as ameaças, na sua opinião? O que pode gerar inseguranças para um produtor? Porque a gente sabe que mercado é altos e baixos também, né? Nós temos momentos bons e temos momentos não tão bons. Nós temos aspectos incontroláveis, tipo o ambiente, o aspecto climático. Na sua opinião, o que nos ameaça mais, o que nos atemoriza mais para o futuro em relação à legislação, comercialização, sustentabilidade ambiental, inclusive? O que você pensa disso? Podcast Academia do Agro. Olha, Evangelho, eu vou te dizer o seguinte, hoje a grande preocupação é justamente isso. E eu estava conversando com a ministra Tereza Cristina há algum tempo atrás, e eu disse, olha, esse negócio de que o agro é que carrega o Brasil nas costas, o agro é que equilibra a balança comercial, o agro é o setor que dá certo. Nós viemos de 5 super safras. Todo ano nós estamos batendo o recorde. Mas
Não era assim. Nós já tivemos problemas climáticos e problemas sérios. Então, o que nós temos que olhar é como está a rentabilidade do produtor, certo? Então, o algodão hoje está, olha só, o algodão hoje está 80 centavos de dólar, Bolsa de Nova York, mas aqui, logo atrás, quando teve a pandemia, ele estava a 48 centavos. E o custo é 60 centavos. Então, quer dizer, se o mercado não tivesse reagido, nós estávamos tecnicamente quebrados com a cultura do algodão. Soja, hoje se fala em 26, 28 dólares, mas eu já vendi soja a 9 dólares, né, lá atrás. Mas isso pode acontecer de novo? Pode. Né? É só sobrar soja. Então, se está vivendo uma euforia, e está vindo aí uma reforma tributária, né? E está vindo cobrança de tudo que é jeito nessa parte. Olha em São Paulo. Olha em São Paulo, né? Não, e os estados, as prefeituras, todo mundo está querendo. Onde tem dinheiro? Os agricultores têm dinheiro. Mas será que é bem assim? E nos momentos difíceis, o governo vai gastar... Quanto a Europa gasta em 140 e não sei quantos, eu não sei, um mundo de euros lá para subsidiar os americanos, os chineses. Nós não vamos ter isso, porque o Brasil não vai ter isso, né? Então eu acho que nós temos que tomar esse cuidado e nós temos que melhorar a nossa infraestrutura logística. E olha, eu quando me pergunto sobre isso, eu digo, olha, tem a Argentina aqui do lado, né, para os governantes. Vocês vão lá e dão uma olhada se vocês acham que o que eles fizeram lá com os agricultores foi certo e que deu certo para o país deles, é uma boa receita. Agora, parece que não deu muito certo. É bom ir lá ver. Então, eu acho que nós temos que estar trabalhando nisso com as nossas associações, com as cooperativas, com a CNA, com seja lá quem for. Tá? A Abrapa está trabalhando muito forte lá em Brasília, no Instituto Pensar Agro, junto com a Frente Parlamentar de Agricultura, para a gente barrar esse tipo de legislação, porque tem outras coisas também, né, Valdir? Vamos proibir o uso de defensivos agrícolas, olha que legal! E como é que nós vamos produzir? E assim, a mídia tem ajudado muito nessas questões. E a imagem do produtor está muito denegrida perante a sociedade. Ninguém sabe que em 1970, quando começou a tal da Revolução Verde no Brasil, uma família usava 45% da sua renda para se alimentar. E hoje usa 12%. Isso graças a quem? Graças aos agricultores que foram lá, desenvolveram tecnologia e que produziam e que conseguem produzir comida barata, abundante e de qualidade para uma população e que não é reconhecida, é crucificada às vezes, né? Não que nós somos os heróis. Eu acho que essa conversa não é interessante. Nós produzimos alimento para o mundo. Não, nós temos um negócio que nós cuidamos dele e que, felizmente, é produzir alimentos para as pessoas. Mas é o nosso negócio. E nós temos que cuidar dele dessa forma. E todo mundo vem achar que pode dar uma opinião. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Lá fora, então, estão esculhambando com a gente o tempo todo, né? Com mentiras, com coisas que não existem. É verdade. Pois é, aí quando a gente diz, não, mas peraí, aqui na Bahia nós fizemos um trabalho, o seguinte, a Embrapa Territorial mediu quanto os produtores preservaram do cerrado nas suas propriedades. 35% das propriedades. Quer dizer, nós compramos 100 hectares, usamos 65 e preservamos 35, inclusive organizamos de uma forma de ficarem elas juntas, fazendo corredor, protegendo os rios. Isso aqui custou 11 bilhões de reais do bolso dos produtores. E se plantasse milho,
ia faturar 6,5 bilhões de reais por ano. E isso nós pagamos o preço para preservar. E somos culpados de destruir tudo disso, daquilo. Agora, quando a gente vai para uma discussão e mostra esses números, aí eles ficam sem argumento, porque realmente, contra os fatos, não tem argumento. É verdade, então, hein, Júlio? Na verdade, nós precisamos bater mais firme nessa questão. É marqueteiro mesmo, isso daí, em relação à mídia, à comunicação. A nossa conversa tem que ser levada ao povo cidadino, ao povo urbano, vamos chamar assim, a realidade do que se faz aqui. Como você disse, não é se pintar de herói, de super-herói, de ser o que é responsável por todo esse sucesso, não. Mas dizer o seguinte, cara, vamos deixar de falácia, de mentira, de inverdade. Não vamos plantar, não vamos ter transgênico na alimentação. Proíbe o transgênico durante um ano, como eu disse até o Glatt esses dias na tal de uma conversa. Um ano aqui mata a população mundial de fome. Simplesmente isso. É muito simples. Tirar defensivo, que absurdo. Sabe, isso é uma inconsequência, na verdade é uma desinformação. Mas, sim, Júlio, cara, que bom conversar contigo. Espero ter contigo também a oportunidade com você de estar nessa arena aqui em outras oportunidades, mais próximas, mais a miúde, quando a gente fala, até para a gente discutir, de repente, com mais profundidade, por exemplo, o sistema produtivo do algodão, trazer aí outras perspectivas, né, que a gente possa abordar. Pode ter certeza que o grupo aqui vai muito apreciar a sua participação e a sua presença. E aí eu deixo contigo a mensagem derradeira para ti. Não, mas só deixar um abraço, né, para os meus colegas agricultores e desejar uma excelente safra 2021. E para quem estiver nos assistindo, que tenhamos um 2021 que a gente consiga voltar de novo à normalidade das nossas vidas. Beleza, bacana então, Julião. Grande abraço a toda a família, a Renata, a Cezinha, toda a sua família. E os netos, como é que estão? Estão muito bem. Já saiu o coelho desse mato, já? Já, 2 netos, já. Parabéns, cara, que parabéns. Espero ter a oportunidade de revê-lo pessoalmente nessa nossa correria aí do dia a dia. E você vindo aqui para a região de Goiás, Goiânia aqui, por favor, não esquece do amigo não, tá bom? Muito bem, Rogério. Grande abraço. Um abração. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.